Olá! Fico muito feliz de ter vocês mais uma vez aqui comigo, acompanhando esses vídeos que eu tenho postado para falar um pouquinho sobre o professor, o que esperam da gente, o que esperam de você, o que esperam de mim enquanto professor. Nós estamos no vídeo 4 agora, e essa parte 4 eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória enquanto professora, tá bom? Espero que vocês se identifiquem, espero que vocês consigam compreender bastante aquilo que eu tenho compartilhado com vocês. É óbvio que eu sou uma em 1.000.000, existem muitos professores fantásticos por aí, que eu já tive o prazer de trabalhar junto, e cada professor que a gente conhece, cada um que a gente trabalha junto, que a gente tem o prazer de compartilhar ideias e compartilhar momentos, agregam muito na nossa vida, na nossa formação. Então, eu digo sempre que aquilo que eu consigo aplicar em sala de aula é um pouquinho do que eu conheci de cada professor que me inspirou. Eu espero poder também servir como uma ajuda para as outras pessoas que estão também procurando se entender enquanto profissional. E isso, gente, é um processo de formação e de contínuo. A gente sempre vai melhorar, a gente sempre vai buscar ser melhor. E eu espero muito que eu, enquanto professora, consiga ser cada vez melhor também. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho. Até mais! Bom, minha trajetória. Desde pequena eu sempre sonhei em ser professora. Eu sempre disse que a minha profissão seria professora. Isso tudo influenciada pela minha tia, né? Ela era professora, ela se aposentou como professora da educação infantil em Campinas mesmo. E eu cresci vendo ela fazendo atividades em casa com mimeógrafo, separando material. Durante as férias eu ajudava ela a encapar o caderno dos alunos, porque ela mesma encapava o caderno deles. Muito caprichosa, muito dedicada às crianças, brava, mas também muito afetuosa. E eu cresci vendo-a e ela para mim foi uma grande referência. Mas até então as pessoas da minha família não acreditavam muito que daria certo, até que eu realmente entrei para a escola Carlos Gomes, fiz um curso normal, fiz um magistério lá de 4 anos. Foi bem cansativo, porque a gente tinha muitas horas de estágio, não era como é hoje nas faculdades, onde as horas de estágio são menores. No curso normal a gente tinha muitas horas mesmo. Mas deu tudo certo, eu consegui me formar. Algum tempo depois já fiz minha graduação, me formei em pedagogia, trabalhei em escolas como estagiária, até conseguir realmente assumir minha primeira sala de aula. Me lembro até hoje do meu primeiro dia como professora, de eu poder dizer que eu era professora, que eu não era mais auxiliar. No meu período enquanto auxiliar foi muito rico também, porque você, enquanto auxiliar, consegue trabalhar com vários professores, né? Então você consegue perceber as qualidades de cada um e aprender com eles. Quando você aprende com outro professor, quando você observa e você se abre a aprender, você acaba se formando, que é essa formação, né? Em que professor que eu sou, acaba tendo um pouquinho de cada um desses professores com quem você conviveu também. Então, isso foi para mim muito importante, né? Trabalhei alguns 6 a 7 anos numa mesma escola, da rede particular em Campinas, uma escola grande, bilíngue, uma escola de classe média alta, onde as crianças tinham um bom poder aquisitivo. Também tive vários desafios, né, numa escola dessa, porque, óbvio, cobrava muito da gente, trabalhava bastante, muitos planejamentos, muitos projetos, era uma escola construtivista, então, além de tudo, a gente tinha que trabalhar bastante com a ideia de que a criança tem que construir o seu conhecimento, nada pronto, tudo produzido por eles, e isso me deu uma bagagem gigantesca de conhecimento e de criatividade mesmo. Eu nunca imaginei que eu era tão criativa quando eu realmente comecei a trabalhar como professora nessa escola. A gente usava muita sucata, então eu falava que eu era a rainha da sucata porque eu tinha sucata sempre na minha casa, sempre guardava muita coisa, né? E foi exatamente nessa escola onde eu consegui melhorar e acabar aumentando ainda mais o meu amor e a minha necessidade de trabalhar com livros infantis na educação. Né? Então, nessa escola, eu comecei a desenvolver com as crianças algumas aulas de teatro, e eu li histórias infantis onde eles tinham que fazer a dramatização.
Fui notada por conta disso, me ofereceram ser especialista de biblioteca, dei aula para outras turmas de biblioteca, então eu comecei a estudar bastante. Já falei para vocês que o professor estuda muito, né? Comecei a estudar bastante, comecei a pesquisar técnicas de contar histórias, e também procurar muitas histórias onde eu pudesse atribuir e fazer de uma maneira interdisciplinar com os conteúdos que cada turma estava aprendendo. E isso foi fantástico, o quanto eu aprendi nesses momentos. Tanto que o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi em relação à arte de contar histórias na educação infantil. E até hoje eu amo e eu uso os livros e eu preciso me basear na literatura infantil para começar qualquer atividade em sala de aula. Então, eu sempre faço isso e eu acho que quem muito ganha são as crianças, porque eles acabam também se influenciando. Eu tive alunos que não gostavam de ler e que, por conta de eu ler todos os dias e de eu mostrar o meu amor, o meu carinho pelo livro, eu cheirava o livro, porque livro novo tem um cheiro maravilhoso, e as crianças viam aquilo. Eu tive aluno que começou a ler e pediu para a mãe comprar livro, e a mãe veio na escola abismada: professora, meu filho pediu livro, o que você fez com ele? Mas tudo isso é questão de referência, né? É você conseguir ser referência para o seu aluno, mas uma referência positiva. Então, eu trabalhei bastante tempo nessa escola e só saí de lá porque, inquieta como sou, prestei alguns concursos públicos e passei em um concurso no município de Hortolândia. Consegui ainda conciliar as duas escolas por um tempo, mas tive que escolher e vim então para as escolas públicas, o que foi um grande desafio, acho que o maior desafio da minha vida até hoje, porque eu trabalhava numa escola onde tinha toda a estrutura do mundo, a gente tinha ar-condicionado em sala de aula, o máximo de alunos que eu tive foram 15 crianças, dependendo da idade que eu trabalhava, eu tinha um auxiliar, então a gente tinha crianças que viagem para eles, para a Disney, era como a nossa viagem para São Paulo, né? Eram crianças muito vividas, de uma bagagem cultural muito grande, principalmente por conta das viagens e daquilo que os pais proporcionavam para eles mesmo em relação à cultura, teatro, cinema, show, e tudo aquilo que as crianças do público onde eu fui trabalhar não tinham acesso. Eu assumi uma sala numa periferia, numa escola de periferia de Hortolândia, numa sala de aula que tinha mais de 30 crianças no primeiro ano, e dentro dessas crianças eu tinha uma disparidade muito grande de fase mesmo de alfabetização. Crianças já estavam alfabetizadas, muitas crianças que não estavam alfabetizadas ainda. Então foi um desafio enorme e eu me vejo extremamente perdida. Perdida pelo fato de que você não é ensinado na faculdade, em graduação nenhuma, em tudo aquilo que você vai enfrentar numa sala de aula. A gente não tem acesso, a gente não tem noção disso tudo até você realmente estar dentro de uma sala de aula como essa, né? Me deu um frio na barriga muito grande, encontrei crianças muito agressivas também, crianças muito carentes, e tudo isso me motivou de alguma forma bom, eu acho que é aí que eu me encontrei. Eu acho que é esse público que eu precisava trabalhar. Acabei saindo da escola que eu trabalhava, fiquei só na rede municipal mesmo, e é onde estou até hoje. Já é o meu 6º ano, agora eu estou de licença, maternidade, que eu estou com um bebezinho de 6 meses, mas volto agora em agosto ao trabalho. Um trabalho um pouco diferente, né, porque já tudo sendo remoto, mas que logo a gente vai estar dentro da sala de aula, tenho certeza, com os nossos pequenos. E aí, a cada ano, eu fui trabalhando com faixas etárias diferentes e enfrentando uma batalha por dia. Então, isso me motivou a estudar cada vez mais. Então, eu tinha que estudar muito, eu engolia a Emília Ferreiro por conta das fases da alfabetização, porque é necessário, né, a gente avaliar as crianças na rede pública através das fases da Emília Ferreiro. E cada vez mais
eu tive que me esforçar a atender aquilo que o meu público exigia de mim. Então, eu tinha que estar sempre muito bem disposta, eu tinha que atender aquela criança que veio toda arrumada, bonitinha para a escola, ao mesmo tempo que eu tive aquelas que dormiam na sala de aula porque não tinham dormido a noite inteira em casa. E eu tinha que entender isso, né? A bronca e ser autoritária não funcionava com essas crianças. A gente tem que saber diferenciar muito ser autoritário e o autoritarismo, né? Então, a gente tentava mostrar para eles que, olha, vocês têm toda uma liberdade dentro da sala de aula, porém, eu ainda sou a professora e eu vou direcioná-los. E isso a gente foi criando-se, né, uma trajetória de confiança, de segurança recíproca, e até hoje a gente está aqui, eu amo o que eu faço, tenho vários alunos que eu já trabalhei mais do que um ano com eles, tem alunos nas redes sociais que vivem mandando algumas mensagens até hoje, teve criança que a gente lutou muito para conseguir se alfabetizar, que eram crianças que tinham muita força de vontade, mas o que faltava mesmo era pré-requisito. E aos poucos a gente foi conseguindo, eu fui conseguindo aprender e entender muito mais como funciona a rede pública, porque ela é bem complexa, né? Não é só você dar aula, você tem uma documentação gigantesca, variada, que você tem que preencher, que você tem que dar conta, diferentes tipos de avaliações, inúmeros projetos. Às vezes você tem todo um planejamento, mas de repente surge um projeto novo que você tem que dar conta. Então é bem trabalhoso, é bem tumultuado, mas é muito prazeroso também. Ao mesmo tempo, eu consegui conciliar aí um outro sonho, que eu até coloquei aí, que foi trabalhar no ensino superior. Eu fui indicada pela minha coordenadora da escola, mesmo onde eu trabalhava na rede pública, a dar aula para 3 turmas, na verdade, de ensino superior semipresencial. Então, essas turmas iam para a faculdade uma vez por semana e eu era a tutora deles. Eles tinham videoaulas e eu fazia plantão de dúvidas, mas eu não me contentava só com plantão de dúvidas. Então, eu comecei a elaborar aulas, a elaborar vídeos, a elaborar dinâmicas e atividades práticas, para que eu conseguisse, de alguma forma, aprofundar ainda mais o conhecimento deles e aquelas informações que eles recebiam da faculdade. Trabalhei aí por quase 3 anos, quase 3 anos aí com essas turmas. Tive uma turma de 2 turmas de pedagogia, tive uma turma de letras, e foi, assim, para mim, uma oportunidade enorme de aprendizagem, porque tudo aquilo que eu ia ensiná-los, eu tinha que estudar muito antes. Eu já falei para vocês que professor estuda muito, né? Então, a gente sempre estuda bastante. E hoje, além disso tudo, eu ainda faço parte de uma ONG. Nessa ONG, é exatamente a ONG da escola onde eu peguei a minha primeira turma. Eu ajudei a fundar um curso de contadores de histórias em ação, onde a gente trabalha com educadores sociais, dando formação para esses educadores sobre diversos temas. O meu específico era a contação de histórias e a sua importância, a sua influência na vida das crianças. A gente fazia algumas práticas de contação de histórias em praças, arrecadação de livros. Eu consegui envolver os meus alunos da faculdade nesse projeto também, e até hoje eu ainda sou envolvida nisso. Acabei até dando outros cursos que não são voltados para a contação de histórias nessa ONG, para poder ajudar bastante esses educadores sociais. Então, a minha vida, desde que eu me formei em magistério, ela está em volta da educação. O meu sonho é ver no nosso país a educação mais valorizada, os professores mais valorizados. O meu sonho é a gente não ter tanta diferenças assim entre salas de aula, entre escolas, entre realidade das crianças. O que eu mais quero, o que eu luto bastante, é para que os meus alunos tenham outras opções, tenham outras oportunidades, independente de onde eles moram, independente da classe social deles. Eu quero que eles tenham oportunidades e que eles pensam e sejam pessoas críticas. Eles sejam pessoas que consigam identificar o certo do errado, que eles sejam pessoas que consigam perceber o que está entre linhas e que eles possam, sim, fazer um novo Brasil para os nossos filhos e para o meu filhinho que está aqui, esperando a mamãe, tá bom? Um pouquinho sobre a minha vida aí, vamos continuar. Bom, a crença na educação.
acredito numa educação transformadora, numa educação que salva, numa educação que abre portas, que ilumina os caminhos, que dá oportunidade, que esclarece, dá criticidade, como eu gosto de trabalhar com a questão crítica com as crianças, de ensiná-los a pensar e a serem críticos, a não aceitar qualquer informação, a não aceitar qualquer coisa, a pensar sobre as informações, a refletir, a questionar e principalmente a se conscientizar. Essa é a minha crença na educação. É isso que eu priorizo no meu trabalho na sala de aula. A minha base principal de trabalho é o livro. Não digo livro didático, que eu uso livro didático, sim, mas o que eu acredito mesmo é na literatura. São os livros de história. Sou louca pelos livros infantis e eu trabalho muito baseada neles. Né? Então, quando eu vou lá, eu tenho que fazer um planejamento, eu já vejo a habilidade que tem que ser trabalhada, já vejo o conteúdo que vai ser desenvolvido através dessa habilidade, eu já penso numa história que vai ser desencadeadora dessa atividade. Eu vou começar a minha aula com essa história, porque acredito que isso tudo faz mais sentido para a criança. Ela consegue representar muito melhor aquele conteúdo se ela tiver uma preparação para isso antes. E o livro infantil, ele ajuda muito nisso. Como que a aula deve ser planejada? Primeira coisa, a gente tem que estudar as habilidades, as competências lá da BNCC, que eu já mostrei para vocês. A gente tem que fazer uma adequação aos conteúdos. Bom, eu já tenho minha habilidade, tenho minha competência, né? Já sei o que tem que ser trabalhado, já olhei quais são os conteúdos que vão ser desenvolvidos para poder alcançar essas habilidades e competências, agora tenho que adequar esses conteúdos à realidade da minha sala de aula. Difícil, hein? Vou consultar os livros didáticos para ver até onde esses conteúdos, essas habilidades estão presentes nesses livros. Se tiverem, eles podem ser ferramentas interessantes. Se não tiverem, eu tenho que procurar outras atividades, eu tenho que procurar outros recursos. Faz uma pesquisa, uma seleção de uma literatura, que é uma história que eu falei para vocês agora. Faça a leitura dessa história para os meus alunos. Através disso, a gente desenvolve as atividades e depois eu dou para eles propostas para consolidar a aprendizagem deles. Vamos continuar pensando sobre isso. Bom, um exemplo que eu trouxe para vocês é esse livro fabuloso que virou filme com a Julia Roberts, que eu espero que vocês conheçam o filme, mas eu espero mais ainda que vocês tenham lido o livro, que se chama Extraordinário. É uma história que eu já li durante 3 anos, para 3 turmas diferentes de terceiro e quarto ano. Fiz história compartilhada, onde eu lia junto com eles. Trabalhei de diversas maneiras esse livro, mas o que eu gosto muito nele é que a gente pode trabalhar de uma maneira interdisciplinar, conteúdos de português, conteúdos de história, conteúdos de geografia e também conteúdos voltados para a questão social, de valores, de conceitos, de ética, de moralidade. E isso eu acredito que tem que estar presente na sala de aula. As crianças precisam ter acesso a conteúdo de ética, de moralidade, de valores. Porque muitas vezes em casa eles não têm esse tipo de conversa, eles não têm esse tipo de informação. E na sala de aula eles precisam ter. Eles são cidadãos que estão em processo de formação e que precisam ser bem orientados a isso. Como que eu trabalhei com o livro Extraordinário, tá? Da RJ Palácio. Vamos lá. Primeiro, focando no livro, atingindo objetivos, tá? Vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz com a turma do 4º ano do ensino fundamental. Primeiro, eu já destaquei para vocês aqui 6 habilidades diferentes que foram feitas, que foram alcançadas através do uso do livro. Primeira habilidade, identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. O que é isso? Vamos lá. Estou lendo com eles, a turma do 4º ano, as crianças compraram o livro, eu pedi para os pais comprarem, 5 crianças não tiveram condições de comprar, então eu emprestava o que eu tinha mais para algumas delas, mas elas sentavam em duplas, o que eu achei fenomenal também, porque eles mesmos se organizavam para sentar em dupla para poder dividir o livro com um amigo, né? Eu achei isso formidável. E aí, depois que eles liam o livro, eu pensava o seguinte, bom, que conteúdo que eu tenho que trabalhar hoje com eles? É pronome? Vamos pensar então, vamos pegar um capítulo do livro e em cima desse capítulo a gente vai encontrar os pronomes. Eu explicava para eles o que era o pronome e eles tinham que encontrar nesse capítulo do livro os pronomes
presentes e a gente conversar sobre a utilização desses pronomes. Esse pronome estava substituindo qual palavra? Qual que era a função desse pronome no texto? Por que a gente não poderia utilizar outra palavra no lugar desse pronome? Então, a gente fazia toda uma discussão num capítulo de livro que já tinha sido lido por todos. Próxima habilidade. Inferir o sentido de palavra ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. Bom, a coisa mais comum do mundo é a criança perguntar: o que significa isso, pro? Essa é a habilidade que a gente está trabalhando aqui. É a gente pensar nas palavras que são desconhecidas deles e tentar encontrar meios, sem utilizar dicionário, mas de compreender o sentido dessa palavra simplesmente por contextualizar ela nesse capítulo, nessa frase. Então, eu leio a frase e na leitura da frase eu consigo inferir o sentido dessa palavra. E isso é interessantíssimo e é necessário. Outra habilidade que a gente trabalhou com o uso do livro. Próximo. Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito do sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Então, veja só, como que eu trabalhava com eles diálogos. Tinha alguns dias que eu falava assim: bom, gente, é o seguinte, agora, nesse capítulo, nós vamos fazer um combinado. Eu vou ler toda a parte do narrador, os meninos vão ler a fala do Aug e as meninas vão ler a fala da Via, que era a irmã do Aug. E aí a gente trabalhava com essa questão de diálogo. Como que eles iriam saber qual era o momento onde os meninos iam ler ou as meninas iam ler? Eles tinham que identificar principalmente o que é no texto que mostra que um personagem vai falar, que no caso seria o parágrafo e o travessão. E como que eu ia saber quem é que estava falando, se era menino ou menina? Então, essa é uma habilidade também, perceber os diálogos em textos narrativos. Próxima habilidade. Ler e compreender com uma certa autonomia narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa, o enredo, o tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. Esse conceito aqui de narrativa, a gente apresenta para as crianças desde o primeiro ano. Em que espaço aconteceu a história? Quais são os personagens? Uma coisa mais simples. Quando você chega no quarto ano, fica um pouquinho mais complexo essa aprendizagem. Você também quer que a criança fale quem é o narrador, qual que é o enredo da história, qual que é o tempo que ela passa. Então, a gente consegue fazer toda essa compreensão e leitura através dessa narrativa. Outra habilidade. Inferir informações implícitas nos textos lidos. Muitas vezes a gente lê um texto e tem informações lá que a gente percebe, mas elas não estão claras. Mas a gente sabe a informação, a gente consegue interpretar, porque a gente já tem experiência nisso. Muitas crianças não têm. Então, a ideia é que eles leiam, que a gente reflita sobre aquele parágrafo e que eles consigam perceber naquela fala uma informação que esteja implícita, ou seja, que não esteja clara, mas que a gente consiga alcançá-la. E a última habilidade que eu destaquei aqui, construir o sentido das histórias em quadrinhos e tirinhas. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu desenvolvi com eles um projeto, após a leitura do livro, de transformar esse livro numa história em quadrinhos. Isso foi fenomenal, porque para fazer isso, eles tinham que saber como que era feita a história em quadrinhos. E para poder saber como era feita, eles tinham que estudar e pesquisar o que é história em quadrinhos. E foi fantástico, porque aí eles foram conhecer a função dos balões, quais são os diferentes tipos de balões, para que cada um serve, como que as histórias em quadrinhos são produzidas, como tem que ser separada a história original para poder virar uma história em quadrinhos. Eles tentaram em grupos, cada grupo ficou responsável por uma parte da história, dividiram essa parte em quadrinhos, aí decidiram quem ia desenhar, quem ia fazer balão, quem ia pintar. Foi um trabalho muito grande, mas muito rico. E nós apresentamos essa história em quadrinhos para outras crianças também. E eles ficaram muito orgulhosos desse projeto. Então, foi um projeto que foi longo, mas que foi muito válido e muito rico para as crianças. E aí,
com a leitura do extraordinário, eu destaquei para vocês aqui 6 habilidades, mas não quer dizer que só elas foram trabalhadas, não. A gente trabalhou muitas outras. Eu só destaquei essas porque eu achei que fosse um pouquinho mais fácil de serem compreendidas, tá bom? Bom, e além dessa atividade feita com o livro do extraordinário, a gente acaba desenvolvendo na rede municipal, assim como na rede privada, diversos projetos. Projetos com vários temas. Teve um ano, em 2017, que a escola em que eu trabalhava, nas 2 escolas que eu trabalhava, a gente teve que trabalhar sobre a representatividade do negro, falar um pouquinho sobre a questão da descendência africana, a valorização da África no nosso país. E eu tinha, então, uma turma de Jardim 2 e uma turma de 3º ano, em 2 escolas diferentes. Nós fizemos apresentações de dança. A minha turma do Jardim 2 dançou a música Viagem pelo Safari, do Bita. A minha turma do 3º ano fez uma dança de outros ritmos originários da África, e foi muito bonito. E além disso, nós também fizemos algumas salas de aulas, a gente enfeitou algumas salas de aula com atividades e trabalho desenvolvido pelas crianças durante todo o semestre. No seu lado esquerdo, você está vendo aí uma sala ambientalizada. O que nós fizemos aqui? Quando eu falo nós, é porque você não trabalha sozinho, né? Você busca professores que pensem como você, que comprem a sua ideia e fazem projetos juntos, porque aí você consegue incluir novas turmas e a aprendizagem e fica tudo muito mais divertido, né? E mais social também. Nós fizemos, então, minha turma com outra turma de Jardim 2 e uma turma de Jardim 1, uma sala ambientalizada. Transformamos nossa sala numa selva africana, uma savana. Então, olha só, decoramos a sala toda, pedimos para as meninas que trabalhavam na escola que recolhessem as folhas secas do parque durante umas 3 semanas para que a gente pudesse encher nossa sala dessas folhas. E todos os animais que estão presentes aí foram feitos de sucata pelos pais em casa. Então, a gente deixou para eles como uma atividade, como uma tarefa. Cada criança ficou responsável por um animal diferente na sala de aula, e eles tiveram um tempo hábil para isso e capricharam muito, fizeram os animais muito criativos, usaram realmente sucata, material que tinha em casa, e a gente conseguiu enfeitar todas as salas. Fizemos também cartazinhos para identificação de cada animal com a sua ficha técnica. Foi um grande sucesso. Eu coloquei também um som, né, um rádio com sons de animais da selva. Então, quem entrava nessa sala realmente achava que estava no meio de uma savana. Foi muito legal. Do seu lado direito, foi uma sala de aula que nós enfeitamos. Nós, que eu digo também, foi uma outra professora do 3º ano que trabalhou junto comigo. Nós fizemos uma sala com itens da África. Na primeira imagem de cima, são países, né, que a gente sabe que a África tem vários países. E aí cada criança fez a bandeira de um país diferente. Nós pegamos essa bandeira e espalhamos aí nessa parede. Também fizemos lá embaixo algumas árvores. As crianças trouxeram temperos de casa, porque a gente fez uma pesquisa dos temperos que são originários da África, que nós usamos aqui no Brasil. Então, eles trouxeram temperos de casa, nós colocamos numa mesa. Tinha diversas frutas, alimentos. O nosso foco aqui era sobre os alimentos, que são de origem africana. Então, a gente fez uma sala que qualquer pessoa que entrava, a primeira coisa que dizia era: nossa, como essa sala está aromatizada, porque tinha diversos cheiros diferentes. Foi um grande sucesso na nossa escola. Também tivemos várias outras atividades que merecem destaque. Eu coloquei aqui algumas para vocês. A primeira foto da esquerda foi uma feirinha que eu fiz. Eu digo para vocês que essa feira, ela me remete a alguma parte da minha infância, porque durante a minha 3ª, 4ª série eu tive a mesma professora e ela desenvolveu essa atividade com a gente. Ela tinha uma sala de mais de 40 alunos, numa época onde você tinha alunos de idades bem distantes. Eu tinha aluno na minha sala repetente de 16 anos e nós tínhamos aí 10. Era bem diferente mesmo, mas a professora dava conta.
E ela fez essa feirinha e eu nunca esqueci. E a primeira oportunidade que eu tive enquanto professora de fazer uma feirinha dessa, eu fiz também. Foi muito legal. A gente trabalhou com habilidades matemáticas, habilidades de ciências, de português. As crianças pesquisaram sobre a questão nutricional de cada alimento que estava ali. Separamos alimentos industrializados naturais. Vocês viram, vocês podem ver que tem algumas saladas, porque elas também levaram saladas, porque a gente queria falar bastante sobre a questão da alimentação saudável. Foi muito legal. Ficamos aí trabalhando com essa feirinha de uma maneira prática um dia, mas de uma maneira teórica de preparação 2 semanas. Foi fantástico. Na sua direita, temos ali em cima uma imagem de caixas de uma outra atividade que eu também contei com a ajuda dos pais. Então, o que eu pedi para eles? Que eles usassem somente materiais que fossem de sucata e dentro de uma caixa eles acabassem fazendo, representando o ambiente urbano, né, de trânsito. Então, eles tinham que fazer ali as ruas, carrinhos, praças, faixas de pedestre, placas de sinalização, e foi muito legal. Todas as crianças, das minhas 29 crianças, fizeram a sua caixa, usando os materiais que tinha em casa, e apresentaram cada um, explicaram para a gente na frente da sala como foi feito cada caixa. Foi também maravilhoso e os pais se dedicaram muito. Embaixo dessa imagem temos aí uma atividade que eu fiz com uma outra turma de 3º ano sobre sobre pirâmide alimentar, sobre pirâmide alimentar. Como era essa atividade? Nós fizemos também várias pesquisas, eles levaram para a escola folhetos de supermercado. Nesses folhetos a gente separou os alimentos dentro da pirâmide alimentar, o que cada alimento, em que lugar que pertencia a cada alimento. Fizemos alguns corpinhos ali, algumas silhuetas, e cada uma dessas silhuetas tinha uma doença diferente. Então, nós temos ali uma pessoa com diabetes, com hipertensão, e aí a gente começou a pesquisar também que tipo de alimento era prejudicial para cada pessoa com essas doenças. E as crianças foram escrevendo esses alimentos e colando nos corpos também, além de ter pesquisado um pouquinho sobre cada doença e o que acontece com o corpo. Foi também uma atividade muito prazerosa e que também durou algum tempo aí, onde a gente conseguiu trabalhar de uma maneira interdisciplinar. E aí, essa foto do meio foi uma atividade que eu fiz com minhas alunas da faculdade, porque até na faculdade mesmo a gente trabalhou e nós brincamos bastante aprendendo. Então, eu fiz uns jogos com eles de perguntas nessas bexigas. Tínhamos 2 times, então cada time misturava sua bexiga e tinha que tentar acertar a pergunta para poder pontuar. Foi bem divertido. Quando você oferece para adulto brincar como criança, no começo eles ficam receosos, mas depois eles brincam e brincam de verdade. E aí, por último, eu quis deixar para vocês aqui a foto do gibi, das histórias em quadrinhos que eu montei com os meus alunos, a história do extraordinário. Então, na foto da esquerda, vocês têm aí a história em quadrinhos. Nós montamos ali uma caixa cinema, que você vai girando o rolo e a história vai passando. E na sua foto da direita, a gente encapou toda a caixa com os gibis antigos, que estavam todos com as folhas soltas. E também apresentamos para outras turmas, foi fantástica a experiência. Então, um pouquinho aqui do que a gente acaba aprontando em sala de aula, tá bom? E veja só, estamos quase acabando já esses vídeos que eu tenho postado sobre o papel do professor. Bom, dividir com vocês um pouquinho sobre a minha experiência. Eu trabalho na área da educação já há bastante tempo. Tenho muitas coisas para contar, muitas fotos para mostrar de trabalho, de projetos que foram desenvolvidos ao longo do ano. Eu sempre busco fazer coisas novas. Não gosto muito dessa ideia de pegar o mesmo ano e usar o mesmo planejamento, porque as turmas são diferentes, você é diferente. A gente aprende muito de um ano para outro e a gente deve usar, sim, essa nossa aprendizagem no nosso planejamento, sempre nos atualizando e atualizando a nossa prática, certo? Então, eu gostei muito de dividir com vocês isso, espero que vocês tenham gostado também. Deixe seu comentário aí sobre o que vocês viram, sobre isso que eu compartilhei com vocês. Amo livros de verdade, tenho muitos livros na minha casa, livros infantis, utilizo de verdade mesmo no meu cotidiano em sala de aula. As crianças sabem disso, tanto que
muitas vezes eu ganho livros de presente deles, e fico muito feliz também se vocês puderem compartilhar um pouquinho comigo sobre práticas de vocês também em sala de aula, enquanto aluno, enquanto professor, aquilo que os motiva a cada dia, tá bom? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como vocês conseguem encontrar o caminho, né, para que vocês possam encontrar o material no site da BNCC, para que vocês possam encontrar material para se direcionar mesmo no seu planejamento, voltado para as habilidades e competências que é exigido hoje em dia que a gente saiba, né, encontrar essas informações. E também vou dividir com vocês alguns casos de alunos que nesses meus anos de trabalho eu enfrentei, né, e pude ter o prazer, né, de aprender com esses alunos e com as situações em que eles me trouxeram. São alguns, poucos, comparados a tudo aquilo que a gente já vivenciou, porque se a gente pensar que eu sempre trabalhei 2 períodos, né? Então, na rede privada, eu tinha aí 15 alunos por período, e na rede particular, na rede pública, eu cheguei a ter 35, vamos multiplicar aí pelos anos que eu trabalho na área. Na rede privada eu trabalhei quase 7 anos, e na pública eu já estou indo para o 6º, então são muitos alunos, muitos casos. Mas eu destaquei alguns especiais que eu acho que vale a pena a gente poder conversar um pouquinho sobre eles mesmo, e até mesmo conseguir entender um pouquinho até onde vai o papel do professor, até onde a gente consegue chegar no desenvolvimento dos alunos. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscrevam no nosso canal e espero vocês no próximo, tá bom? Um beijão, até mais. Obrigada por estar com a gente mais uma vez.